Agora sim, nós temos uma luz básica, mas temos uma luz. Tudo prontinho para a gente começar a nossa aula de hoje. Esse bater de palma geralmente é pra corta, mas como não tem diretor, sou eu mesmo, então vamos que vamos. E aí galera, beleza? Todos estão bem? Espero que sim. Hoje é um privilégio imenso estar aqui compartilhando nessa manhã com vocês. O pessoal que está entrando aí novo, né? De ontem para hoje começou a entrar algumas pessoas novas dentro do nosso grupo reservado. Nós temos o pessoal no grupo do Telegram, no Instagram. E também no WhatsApp nós temos nosso pessoal aí, que são pessoas mais achegadas, que têm os nossos contatos, também pessoas que acabam de uma forma ou de outra entrando aí no nosso conluio, no nosso meio de descoberta e treinamento aí, que a gente tem sempre espalhado aí pela internet. E como sempre é um prazer imenso, tá? Para quem não me conhece, sou Alexandre Dachan. Aqui nós estamos tratando especificamente de como podemos sobreviver mais um dia, né? Eu não estou aqui para falar dos meus valores pessoais, não estou aqui para julgar ninguém pela sua forma de se comportar, pela sua forma de trabalhar ou pensar segurança ou propriamente dito defesa pessoal. Claro e evidente, nós temos dentro do nosso grupo uma gama de pessoas comuns que não sabem muita coisa sobre se defender, pessoas que às vezes pode se chamar de pacatas porque acreditam não precisar ou não acham muito relevante esse assunto relacionado à segurança, à defesa pessoal. É sempre aquele velho pensamento de que a gente talvez nunca precise usar. Seria bom que fosse assim. Eu mesmo fico muito feliz quando eu passo um dia, dois, um mês, um ano, nunca ter precisado brigar, discutir com ninguém. Seria bom se a vida fosse tão simples assim. Aqui no nosso grupo também nós temos estudantes, pessoas mais assíduas, pessoas que estão sempre buscando mais conhecimentos, ainda mais aqueles que de um certo modo, se agrada da minha forma de ensinar, da minha forma de explicar, pessoas que gostam da minha linha de pensamento quando se trata de sobrevivência urbana, pensamento evolutivo, tentando buscar de uma certa forma uma consciência mais elevada. E nós temos também os capirotos, desculpa aí a forma de falar, nós temos aí os cavalos do cão, por assim dizer, que são também aquelas pessoas, não cavalo do cão, é uma forma de brincadeira, tá, gente, que eu gosto de falar assim. Os cavalos do cão que eu chamo são aqueles com sangue nos olhos, já praticantes marciais de longa data, lutadores de outros estilos, mestres também renomados, estão aqui de certo modo acompanhando, mas a gente sabe que tem sempre aquele que vem para saber, eu quero entrar aqui para ver o que é isso aí, eu vou entrar para saber o que é que esse cara tem para ensinar, mas não se preocupe, eu estou acostumado com isso, porque eu lido com isso tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E essas pessoas, mesmo sendo cavalo do cão, o cavalo do cão, eles sempre no final, eles compreendem que o melhor caminho é o caminho do meio. Eles compreendem no final que a maior força é aquela que você não precisa usá-la. Mas de certo modo, claro e evidente, todos são bem-vindos aqui ao nosso canal, tá? Todos sejam bem-vindos. Nós temos aí a presença de vários mestres, instrutores, professores que me conhecem também de longa data, tiveram já o prazer até de treinar comigo e eu treinar com eles também. Eu fico muito grato, eles estão me dando de certa forma, né? De certa forma, tá me dando essa honraria de fazer presente aqui em cada grupo que eu monto, fazendo essa gentileza de compartilhar também os seus conhecimentos e, lógico, nos vídeos sucessivos que vamos estar passando aqui no nosso canal, também vamos estar, de certo modo, trazendo alguns convidados, algumas pessoas com experiências pessoais, igual o nosso amigo Ribeiro aí, nos vídeos anteriores, ele deu aí a sua declaração muito bem-vinda, de como ele experienciou essa vivência no nosso ninho aqui das artes marciais, nosso ninho de convivência, de aprendizado, e as pessoas vão entendendo aos poucos
que a minha maior preocupação não é ensinar para você um combate com facas, como se defender da melhor forma possível, tá? Não. A minha verdadeira motivação é fazer com que você saia, nem que seja desse vídeo ou do próximo vídeo, com uma consciência elevada, com uma mentalidade que diga, pô, mano, eu não sabia disso, pô, isso aqui é importante para mim. E claro, se algo tiver e que eu acabe dizendo aqui que não seja de agrado de algumas pessoas, absolvam o que for útil, ignore totalmente o que é inútil, não tem problema nenhum. E porque eu não estou aqui para destilar nenhuma linha de verdade, porque não é esse o meu objetivo, na verdade nunca foi meu objetivo. Após ter passado por várias provações, como diz as pessoas da linhagem mais religiosa, né? Passar por algumas provações, algumas conquistas, perdas e danos, a gente vai aprendendo muito com tudo isso. E é impossível a gente não querer passar esse conhecimento para outras pessoas também. Eu vou adiantando logo aqui que eu não quero alongar muito esse vídeo, não quero deixar ele muito grande, porque eu sei que no YouTube, enfim, as vidas das pessoas, por causa de toda a tecnologia, por causa de toda a agitação e por causa das coisas que estão acontecendo no nosso cotidiano, as pessoas não estão tendo muito tempo para ficar parado na internet se o assunto não for de sua total importância. No entanto, eu venho dizer para você que a importância desse assunto, ele vai servir para a sua vida inteira. Se você não puder ouvir agora, não tem problema. Busque um outro momento, um momento com mais calma e tente ouvir o que eu vou falar para você, que você talvez volte a entender ou caia numa tal realidade que você talvez não conhecesse. Tá bom, galera? Bom, hoje nós vamos iniciar. Já passamos, para quem já participou das outras aulas, dos outros cursos, voltado aí à proteção patrimonial, a grandes e pequenos eventos. Comentei várias coisas do que pode ser mudado, do que pode ser acrescentado, do que pode ser beneficiado na vida de uma pessoa que lida com a vida dos outros. Lembre-se sempre, tudo que eu venho trazer aqui para vocês é relacionado às minhas experiências próprias e também a experiência de outras pessoas, como eu já falei, que eu trago para o nosso canal, trago para o nosso meio, para que eles compartilhem suas experiências. Então, quando eu venho falar sobre segurança, quando eu venho falar sobre defesa pessoal, eu estou propriamente dizendo especificamente sobre a minha experiência vivida, não só no Brasil, como eu já falei, fora do Brasil também. E para quem não me conhece, a minha expertise maior na área da segurança é treinamento e proteção pessoal. Trabalhei para diversas áreas, diversos setores, conheci muita gente de fora, compartilhei muito dos conhecimentos com pessoas da Europa, Portugal, Suíça, África e América Latina por inteira, basicamente. Viajei para México, Equador, Peru, Chile, então basicamente é a minha segunda casa, porque eu estou sempre lá compartilhando com o pessoal que fazem parte do Exército do Chile, da Polícia Carabineira, e a gente tem muita interação também para o pessoal do México, que eu estou sempre desenvolvendo trabalho junto com eles, e agora vindo também o pessoal da Colômbia, Venezuela, tem muitos operacionais bons que se interessam em compartilhar também conhecimento. Então, nesse meio, eu sempre me envolvi com a proteção pessoal. Proteção pessoal que não tange o que? O ADPP, que é o acompanhamento, defesa e proteção pessoal, ok? Quando eu estou fora do Brasil, geralmente eu estou focado mais com essa linha mental de proteção pessoal, guarda-costa para quem não conhece, por isso que a gente chama lá fora de ADPP, acompanhamento, defesa e proteção pessoal, ok? Quando eu venho para o Brasil, como a maioria das pessoas que me conhecem mais pela linha do kickboxer, muay thai, do kung fu, de uma linha mais voltada a táticas defensivas do como Krav Maga, foi por onde basicamente eu fiz o meu nome nessa área especificamente. Então as pessoas, quando vêm do Brasil ao meu canal, a minha procura dos meus treinamentos sempre vem focado naquele cara marcial, naquele bruto fazendo técnicas com rapidez, com velocidade e tal. Mas as pessoas às vezes esquecem que a cada período é normal ao ser humano, a cada 5 anos, tá? Você pode pesquisar isso em qualquer linha de meditativa, né? De meditação, qualquer linha de segmento emocional.
conhecimento científico, você vai perceber que o ser humano ele tem uma tendência a cada 5 anos ele mudar um pouco de comportamento, um pouco de gosto, um pouco de ideologia, vamos assim dizer, tá? A cada 5 anos as pessoas têm tendência a mudar um pouco, mas essa mudança talvez não seja para melhor. Tá? De modo geral, nem todo mundo muda para melhor, tá? Às vezes as pessoas mudam para pior, ok? Mas o principal é você saber que existe essa mudança natural. Você que está aí me ouvindo, com certeza, você quando tinha 10 anos pensava de uma forma, quando completou 15 começou a pensar de uma outra forma, completou 20 anos, o tempo da empolgação, né? Tudo você quer ser, tudo você quer fazer, você se acha com todo o tempo do mundo para fazer o que quiser. Mas quando você completa 25, 30 anos, você começa até já a pensar na causa morte, como eu vou morrer, como vai ser. Talvez você tenha 30 anos e diga assim para mim, mas eu não penso assim. Mas vai pensar. Cedo ou tarde, você vai começar a pensar e ter a própria necessidade natural de pensar no depois ou no pós-vida, ok? Pós-morte. O que é que acontece, gente? Por que eu falo isso? Falo isso porque, mesmo que as pessoas que venham atrás dos meus conhecimentos voltado das artes marciais, porque me vê movimentando uma lâmina tal, e acha muito bonito ou interessante aquilo, e quer aprender também, ok? Não é nada demais. Mas entenda que antes de chegar a possuir uma faca, antes de lidar com armas pérfuro-cortantes, eu passei por outros níveis de treinamento, outros níveis de conhecimento. Como eu sempre falo aqui para vocês, eu passei por experiência, juntei tudo, modifiquei, melhorei, para tentar trazer para vocês aqui de uma forma mais mastigada, uma forma melhor, para que você possa ter um entendimento mais rápido. Não demorar tanto tempo que nem eu demorei aos 47 minutos do segundo tempo. Aí é que você percebe, poxa, eu poderia ter feito coisas melhores, eu poderia ter sido melhor em outras coisas, eu poderia ter ensinado mais pessoas se eu soubesse de determinadas coisas que eu aprendi no decorrer dessa minha caminhada. Pessoal, preste atenção. Após passar algumas coisas, algumas linhas de entendimento, você vai ver que você não só vai aprender técnicas de combate com facas, técnica de bastão, técnica de mobilizações, técnica de defesa. Porque mais importante do que aquilo que eu demonstro, mais importante do que aquilo que eu sei fazer, é como eu aprendi a fazer. Mais importante do que o que eu falo, ou digamos, mais importante do que o que eu faço visualmente em vídeos para vocês, é aquilo que você escuta, são as palavras. Porque na própria palavra de Deus diz que a palavra ela nunca volta vazia, tá? E toda palavra vem acompanhada de algo, de uma intuição, de uma indução, de uma clave, de uma chave, de um código, ou até mesmo de uma manipulação. Toda palavra pode ser usada para uma diversidade de chaves e também de gatilhos. Esses gatilhos mentais são justamente o que pode mudar a sua vida de uma hora para outra. Muitas das vezes você só precisa despertar em um breve momento, em um determinado instante, e esse despertar trazer à luz muitos conhecimentos para vocês. Ok? Pois bem, seguindo essa linha de raciocínio, eu quero que vocês entendam uma coisa. Como a nossa aula agora ela vai passar a ser levada para o combate com facas propriamente dito, defesa e ataque e proteção sobre armas pérfuro-cortantes, eu sou obrigado a passar uma coisa muito importante para você. Todos que desejam ferir alguém um dia, infelizmente esse é o tema de verdade. Todos que desejam ou que saibam que um dia pode ferir alguém um dia, ele tem que conhecer a si mesmo, ele tem que conhecer seu corpo. É impossível, não é porque ele está falando isso porque ele é técnico em radiodiagnóstico, ele está falando isso porque ele é técnico em necrópsia. Não, gente, não é somente por causa disso.
foi estudando essas outras áreas da ciência forense, áreas da medicina, buscando aprofundadamente os conhecimentos do corpo e justamente como ele funciona, que eu percebi que as causas muitas das vezes de desastres, de desgraças na vida das pessoas, são justamente porque as pessoas não têm esse entendimento. Se você soubesse que um escorregão e uma batida na parede, um tropeço numa quina de uma rua, uma cabeça batendo numa quina de uma porta. Se você soubesse que o escorregão no banheiro poderia deixar você aleijado, deficiente, por assim dizer, doente da cabeça, totalmente incapaz de se movimentar, ou quem sabe, simplesmente falecer de uma simples queda ou de uma simples batida na cabeça, você pensaria 2 vezes antes de bater em alguém. E se você é uma pessoa que pensaria 2 vezes em arrumar, 2 vezes antes de arrumar um problema, isso para mim é bom, porque vai ter menos pessoas querendo arrumar tumulto e confusão. Nós vimos recentemente, eu já toquei nesse assunto aqui em outros vídeos, do homem que ao lado do outro, somente porque um cara encostou no seu ombro porque ele estava dormindo, o cara totalmente ignorante pega e dá uma cotovelada brutalmente, umas 3 cotoveladas na cabeça de um outro cara. E esse indivíduo, ele tem que realmente ser preso, porque isso é uma tentativa de homicídio, com clareza. Porque esse idiota não sabe claramente o que é que um cotovelo, tá? Essa protuberância do cotovelo, ela, enfocada de determinada forma, ela realmente se torna uma arma mortal. Como todos os nossos membros, elas são e podem ser usados como arma para ferir gravemente uma pessoa. Socos, chutes, joelhadas, cotoveladas. Eu fico muito, às vezes, tenso, né? Quando eu vejo aquelas pessoas que tem aquela meio querer dar cabeçada um no outro. É sempre assim, o cara acha que vai dar, por ele ter dado a cabeçada primeiro, não vai acontecer nada com ele, né? Já vi situações que o cara que dá a cabeçada, ele é quem acaba criando um edema cerebral. Mas enfim, preste bem atenção numa coisa. Por que eu sou obrigado a falar isso para vocês? É porque eu faço parte de áreas médicas como radiologia, ressonância magnética, tomografia, densitometria óssea? Não. Também não só por causa disso, e sim porque eu fui uma pessoa que eu testemunhei situações acontecendo. Para quem conhece a minha história, lembra de 2001, em São Paulo, campeão brasileiro de Muay Thai, quando eu fui lutar Muay Thai em São Paulo, pela Federação Carioca de Muay Thai. E lá em São Paulo, Jundiaí, eu tive uma luta com um oponente, onde ao acertar um chute na cabeça do oponente, ele caiu duro e teso. Um desmaio, uma queda, uma perda total de consciência em pé ainda. E isso elevou a coisas muito drásticas 15 dias depois. Então o que acontece? Esse tipo de coisa, ou essas coisas que vieram acontecer no decorrer da minha vida, fez com que eu parasse e pensasse até onde é bom eu me defender, até onde é bom eu atacar uma pessoa. Por isso que na maioria das vezes, quando eu vou dar instrução, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, ó, você quer aprender a se defender? Beleza, mas a partir de agora você vai pensar da seguinte forma, mude a sua forma de pensamento. Vocês vão pensar da seguinte forma: se alguém ferir minha pele, eu vou ferir seu músculo. Se alguém ferir meu músculo, eu vou quebrar seus ossos. Se alguém ousar tentar quebrar meus ossos, eu o matarei. Por que você tem que colocar isso na sua cabeça? Preste atenção naquilo que eu falei sobre gatilho. Se eu tenho na minha consciência de que se uma pessoa me der um tapa, eu vou ter que dar um tapa maior. Se a pessoa me der um soco, eu vou ter que dar um soco mais forte. Se a pessoa vem com a intenção de me matar, eu tenho que ter a intenção de matá-lo primeiro. Foi claro? Por quê? Se a gente aqui está tratando de assuntos relacionados a como sobreviver, eu preciso sobreviver.
Eu sei que eu estou em uma situação onde é minha vida ou a vida do indivíduo. Então eu tenho que ser realmente a pessoa mais feroz da sala. Compreenderam isso? Você, claro que isso é um tipo de gatilho que eu uso para quê? Para eu nunca precisar fazer. Por isso que eu sempre uso também com meus alunos. Quem me conhece aí já sabe. Aprender a fazer para não precisar fazer. Se eu tiver que fazer algo, eu quero fazer com perfeição. Após ter feito algo que não deveria ter feito, eu não devo me arrepender do que fiz. E a sabedoria deve ser a maior ambição da vida. Aprender a fazer para não precisar fazer. Se tiver que fazer algo, fazer com perfeição. Após ter feito algo que não deveria ter feito, não se arrepender do que fez. E a sabedoria é onde nós estamos agora, tentando encontrar a sabedoria real das coisas. Ao buscar a sabedoria, você vai saber melhor o que não fazer de fato. Então, quando eu digo que você, na primeira linha de pensamento, é aprender a fazer para não precisar fazer. Por isso que eu falo sempre, se você sabe, por exemplo, que um corte vai te matar, uma perfuração no seu corpo vai te matar, ou vai quebrar seus ossos, ou vai te provocar um grande mal. Se você sabe disso, então você tem a consciência que isso também pode acontecer com outra pessoa. Você visualiza, por exemplo, um evento de MMA, uma luta de Muay Thai, ou uma luta, vamos botar a luta de MMA mesmo, que é a que as pessoas estão mais acostumadas a ver. Vocês já perceberam ali que quando você está em frente a frente ao seu oponente na luta de MMA, existe toda uma ideia, né? Existe toda uma ideia, não, é esporte. É apenas uma forma desportiva, por isso que tem um juiz, por isso que tem regras. Ok. Então hoje você vai fazer uma busca e veja quantas pessoas, veja a porcentagem de pessoas que lutam MMA, o quanto de hematomas sem cura, quanto de lesões eles têm que muitas das vezes não se recuperam nunca mais. Pelo menos aqueles que ainda têm uma chance de se recuperar. Procure saber, em um evento de MMA, por exemplo, entre 10 participantes, 10. Procure ver a porcentagem de quantos não se recuperam daqueles traumas ocorridos ali dentro de um ringue. Ah, eu tô falando isso é para você não praticar mais, para você não lutar? Não, galera, eu tô falando isso. Eu tô falando pra você ter uma consciência de até onde você deve ir. Se você é uma pessoa... Eu sempre costumo falar isso para todo mundo, né? Tudo depende da necessidade que você tem. Ok? Se você é uma pessoa, não tem um trabalho, como eu não tinha 17, 18 anos. Ah, você não tem um trabalho, não tem nada para fazer. É uma pessoa que acha que pela vida que você está vivendo socialmente não tem condições nenhuma de você chegar em lugar algum. Você passa numa vida totalmente descrente de tudo, aí surge a oportunidade de você praticar uma luta de MMA, ou lutar numa academia, você tá treinando na academia, chega uma pessoa e fala assim, pô, você é bom pra caramba, cara, não quer disputar uma competiçãozinha aí não, tal. Eu quero que você analise todos os fatores, tá? Analise tudo e se preocupe primeiro se você tem necessidade daquilo. Qual é a sua real necessidade? Sabe por quê? Porque o vento que sopra lá, sopra cá, filhote. O mesmo soco, mesmo na sorte, se pegar no cara que você deu, ele talvez venha lá nocaute. Mas o mesmo soco que você enviou pode vir de forma até por sorte dele e acertar sua fonte, acertar seu pescoço, acertar sua mandíbula de forma que quebre. E você já viu por um acaso uma fratura de mandíbula? Você sabe quanto custa repor um dente? Você sabe o que acontece quando tem seu globo ocular afundado? Ou
em alguns casos, uma costela quebrada ou uma cervical quebrada. O que eu quero dizer com isso é para botar medo em você? Não, não. É dizer que, com certeza, se você é uma pessoa que gosta de brigar, gosta de ringue, gosta de trocar porrada, uma hora você vai entender o que eu estou querendo dizer. Nesse momento você vai entender o que eu quero dizer. O quanto vale realmente você arriscar a sua vida. Ok? Por isso que eu falo, quer lutar? Quer praticar? Beleza. Não tem problema. Se você está na academia, protetor bocal, limitando ali as ações, pode ver na academia, por exemplo. Na academia, ninguém luta para valer, para valer, para valer. Ok? E mesmo assim você se arrebenta. Ali não há uma verdade absoluta, mesmo assim você se arrebenta. O que eu quero dizer, gente, é que quando você se predispõe a disputar com uma pessoa, independente se é no ringue ou no bar, alguém vai se dar muito mal ali. Se for no ringue, com tudo organizado e tal, não vale cotovelada, não vale joelhada na cara, em que todas as regras de hoje em dia que botam aí, talvez dê para ser uma luta maneira, talvez dê aí para ser uma coisa que não vai te afetar muito, você vai sair legal. Mas e na rua? Você tem essa chance? Existe lá um juiz para dizer parou, cada um vai pro corner, respira, volta de novo, vamos lá, ok? Existe isso? Não. Na maioria das vezes, quando você entra numa confusão na rua, eu tô botando rua de uma forma geral, tá? Se você arruma se você está, né? Não vamos dizer arrumar, né? Que eu vou acreditar que todos que estão aqui, todos os seguidores, todos os amigos que estão aqui assistindo esse vídeo, são pessoas de boa fé, são pessoas que vão assistir seus futebols da vida aí nos campos e não entram em briga de galera. Eu vou acreditar que todos vocês estão aqui são aquelas pessoas que vão apenas para torcer para o seu time, com muito amor e paz no coração, sem desejo nenhum de arrumar confusão. Você é aquele cara que não leva uma soqueira no bolso ou uma faquinha escondido debaixo da blusa. Eu vou acreditar que você é uma pessoa que está indo para um lugar tumultuado com boa fé. Não vai entrar com uma faca escondida dentro de um evento. Que você, de forma alguma, está dentro de uma boate, sendo policial ou não, com uma arma na cintura. Porque, de algum modo, você deu um migué lá na portaria e conseguiu entrar com a sua arma dentro do bar. Se você está lá, se você está nesta situação, desculpe, meu amigo, esse vídeo não interessa nadinha para você. Você é uma pessoa que não deveria nem estar aqui dentro, conversando comigo, porque nada que eu falo aqui para você te interessa. Porque você simplesmente é uma pessoa que acha que tudo pode ser resolvido na brutalidade e com o mal ao outro. Mas é sabido que todo mal que eu desejo, todo mal que eu faça ao outro, uma hora volta para mim mesmo. E a minha intenção de ensinar defesa pessoal na verdade, a intenção maior é justamente de ensinar um comportamento, porque é o seu comportamento que vai atrair o problema ou não. A sua forma de se comportar mediante as adversidades é que vão mostrar quem você é e o que você é. Isso é o que muda tudo. Então não adianta você ficar aqui escutando a mim. Você já é uma pessoa que veio aqui simplesmente teleguiado por aquela visão. Ah, o cara vai ensinar a matar com um golpe, a cortar ali. Eu vou ensinar sim. Claro que de forma mais sutil. Eu vou ensinar como eu aprendi determinadas coisas, pontos vulneráveis. Eu vou ensinar sobre o Black Medicine Combat, mas eu sei que vão ser poucos que vão estar aqui. Eu sei que vão ser poucos que vão estar realmente me ouvindo e querendo ouvir e aprender de verdade a ter uma nova forma de pensar, um novo guia mental para que ele sobreviva mais tempo. Porque a melhor forma de viver mais tempo é você se preocupando com a vida, tanto a sua quanto a dos outros. Porque eu costumo sempre falar, todo mundo tem um pai.
Mano, todo mundo tem um pai e uma mãe. E geralmente um irmão encapirotado. Todo mundo tem. Agora, uma coisa que sempre destruiu toda a humanidade é uma coisa chamada vingança. Sempre tem alguém querendo se vingar de alguma coisa. Você já viu pessoas bravas, gente brava mesmo, durar muito tempo? Não. Pessoas ignorantes, pessoas violentas, geralmente não duram muito tempo. E quando duram, o seu fim é terrível, de qualquer modo. Pois bem, tendo dito isso e deixando aqui somente as pessoas interessadas em saber, eu não sei se eu vou conseguir passar agora um vídeo para você, que eu já tinha gravado anteriormente para outras pessoas. Eu vou ver se eu consigo agora replicá-lo para vocês, falando um pouco do Black Medicine in Combat, né? Sobre a medicina negra de combate, falando sobre alguns pontos vulneráveis. Bom, tratando aqui dos pontos vulneráveis, né? A importância de quem faz o combate com facas, ou pelo menos está iniciando desse mundo conhecimento da anatomia, justamente para o combate, a gente costuma chamar de Black Medicine Combat, a medicina negra do combate, que sistematicamente quer dizer que você tem que conhecer, tá? Basicamente, o Black Medicine Combat, ele vai te induzir, te direcionar para que você possa ter o conhecimento aprofundado dos pontos vulneráveis do corpo humano. Então vamos trabalhar aqui com calma aqui. Como eu havia falando logo inicialmente, aqui ó, axial. Esse axial aqui, ele é um ponto sangrador muito vulnerável, tanto é que está apontando aqui, tá o axial. Se eu levantasse o braço do boneco, se o braço do boneco levantasse, mas como levanta, a gente arranca o braço do candango e aí mostra. Então vamos lá. Aqui passa o braquial, tá? Artéria braquial. Cortou aqui, perigoso também. Aqui o pulsar, tá? Esse corte aqui é bastante vulnerável. É o mais comum da gente ver as pessoas se cortando em ato de suicídio, tá? Aqui, porém, pior do que esses dois daqui, que é na artéria radial, você tem aqui a braquial. Essa braquial aqui, que a gente até nem colocou, vamos colocar aqui agora. Se tratando do braço, eu considero uma das mais importantes, que é a braquial, valeu? Então a gente tem a braquial, abaixo aqui a axial. Qualquer perfuração abaixo aqui da axila se torna muito perigoso, tá? É um ponto vulnerável. É um ponto vulnerável muito perigoso, tá? Vindo lá de cima para baixo, a gente tem a artéria aqui. Nós temos a subclava. Para quem conhece aqui, a subclava é esse pontinho aqui, tá? Onde ela é bem irrigada também, muito perigoso. Faz contato direto com a artéria e com a veia do coração, tá? Nós temos aqui vamos aqui para o manúbrio, né? Que a gente também chama de processo chifóide, tá? Processo chifóide também é um ponto muito vulnerável, tá? Aqui você tem a jugular, lateral direita e lateral esquerda. A jugular, já sabemos qual é o problema disso. A pulsação sanguínea é muito forte e a liberação de sangue também. É um dos pontos, vamos dizer assim, se numa axial, uma perfuração de 10 centímetros no axial, você poderia demorar aí uns 20 minutos para morrer. Aqui, numa jugular, você com certeza não vai passar aí nem 5 minutos. 5 minutos, no máximo, é o seu prazo de morte. Aí, descendo, a gente tem aqui a inguinal, tá? A artéria inguinal, justamente que ela fica aqui, justamente em cima do osso ilíaco, justamente em cima do osso ilíaco. Então, uma perfuração nessa parte inguinal, principalmente, é sempre bom destacar o lado esquerdo, porque um lado do corpo passa o sangue venoso e no outro lado passa o sangue oxigenado. Geralmente, a ideia de cortes em lados onde o sangue não é oxigenado, é claro que tem que se aprofundar mais nesse ponto para a gente saber exatamente, porque nem os próprios profissionais na área da saúde, às vezes se fica confuso onde é que está o lado do sangue mais oxigenado ou não. Mas de vias gerais, a gente sabe que um lado é mais oxigenado do que o outro. Então, pela linha
da massoterapia holística, pela linha da acupuntura, da área holística de um modo geral. Então a gente destaca sempre que o lado esquerdo sempre é o mais vulnerável para esse tipo de acidentes ou cortes ou perfurações, ok? Então nós temos aqui a inguinal, nós temos aqui a parte femoral, né? Esse corte de uma femoral consiste nesse osso femoral, aqui passa a artéria femoral, tá? Então, uma perfuração nessa lateralidade, como eu estou dizendo, pode ser dos dois lados, sim, não importa. Cada uma tem seu lado, tem sua artéria femoral. Só que, por causa da incidência e a ideia de esquerda e direita, a esquerda é mais oxigenada, ou é menos oxigenada. Porque a situação... por que você tem que entender essa diferença? Passa para mim aqui. Por que você tem que... qual é a importância... aqui eu vou deixar. Qual a importância exata que eu tenho... qual a importância exata que eu tenho de saber o lado oxigenado e o lado que é menos oxigenado? Porque o que faz a falta, quer dizer, o que faz o desmaio, o que provoca o desmaio no indivíduo é o quê? A falta de oxigenação no cérebro. E se você tem uma parte do teu corpo que está liberando sangue oxigenado, que deveria ir para o cérebro e ele não está indo, porque ele está vazando em algum lugar, o que vai acontecer é que o sangue venoso, que é o sangue sujo, por assim dizer, como eu falei, eu tenho que aprofundar um pouco mais nessa matéria para poder explicar para vocês mais um pouco sobre isso, tá? Para vocês entenderem melhor porque a gente chama de oxigenado e venoso, mas só de uma forma geral, para nós brutos, para vocês entenderem. Se o sangue oxigenado que deveria ir para o cérebro, que o sangue oxigenado é que oxigena o cérebro ali, ele está vazando em um outro lugar que não está decorrendo, chegando até o cérebro, então o que ocorre? Aí é onde vem o problema. Por isso que na maioria das vezes quando você está sangrando em um lado, por isso que quando você está sangrando em um lado que está perdendo o seu sangue oxigenado, você tem a sensação de desmaio. Então, essa sensação de desmaio, de fraqueza, porque você está perdendo aquele sangue oxigenado, então, que vai levar você a óbito, ok? Então, o conhecimento do Black Medicine Combat não é só simplesmente cortar ali, cortar aqui, cortar aqui, cortar ali, que justifica um verdadeiro combatente na arte de facas, ok? É o conhecimento de onde cortar, por que cortar e quando cortar. Dessa forma, você vai ter um entendimento mais apurado, conhecendo os pontos vulneráveis. Agora, vem a grande pergunta que muitas pessoas fazem, né? Mas qualquer lugar que eu cortar sangra, então por que eu devo me preocupar com os pontos vulneráveis? Aí que tá. Os pontos vulneráveis são, vamos dizer assim, são torneiras de água, onde vai sair, o vazamento de água vai ser maior. Um corpo humano, dependendo de onde você perfure, ele não vai sangrar. É aquilo de mentiras que a gente vê, de coisas que a gente vê na televisão, no cinema, onde o cara corta, dá um corte, espirra sangue, isso não existe, tá? Isso não existe, não é desta forma. Você pode dar 20 facadas numa pessoa, 20 perfuração, e o sangue talvez demore aí 1 minuto para se demonstrar. Quantas das vezes você já levou um corte, você primeiro vê o corte, depois ele começa a sangrar? Só que depois que ele começa a sangrar, aí você começa a perder aquele sangue. Então aí você já começa a ter uma ideia que você pode perfurar uma pessoa em vários lugares e ele não perder sangue de imediato. Porém, ele pode levar um cortezinho em um simples dedinho, em qual dos dedos? Você já prestou atenção em qual dos dedos que você leva corte que sangra mais? Lógico que não vou pedir para você fazer isso. Mas existem determinados cortes que você leva no dedo que sangra mais do que outro. É só você prestar mais atenção. Por que aqui está saindo mais sangue? Está pingando para cá e não para de sangrar. Em outros lugares você leva um corte assim, você amarra ali uma coisinha e já passa. Então é basicamente isso. Por isso que conhecimento dos pontos vulneráveis, que a gente chama de pontos sangradores e imobilizadores, são muito importantes. No decorrer do vídeo, dessa parte do Black Medicine Combat, a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa característica de Black Medicine Combat para a gente poder estar interagindo melhor. E quando você for empunhar sua lâmina ou você ser cortado,
como eu sempre digo, né? Saber onde cortar, por que cortar e quando cortar. E se você for cortado, você vai exatamente saber o que deve ser feito, né? Que você vai providenciar ali para que você não venha a óbito. O verdadeiro segredo do preparador, o verdadeiro segredo de quem se prepara e do praticante de táticas de sobrevivência é justamente sobreviver no final de uma ameaça. Forte abraço e vamos ao próximo vídeo.